Olá, eu sou o professor Johnny Barbosa. Hoje nós veremos dois tipos de pronomes: os pronomes indefinidos e os pronomes interrogativos. Os pronomes indefinidos fazem referência ao ser ou à quantidade, de forma genérica ou indeterminada. Por exemplo, alguém roubou várias casas do bairro. Ao usar o indefinido alguém, eu não sei quem roubou. Da mesma forma, ao usar o pronome indefinido várias, eu não determinei quantas casas foram roubadas. Fica claro que ao usar o pronome indefinido na primeira frase, nós omitimos quem roubou e a quantidade daquilo que ele roubou. Observem a diferença com o segundo exemplo, porque quando eu digo que Manuel roubou duas casas do bairro, eu determino que Manuel é o ladrão e que ele roubou duas casas. Vejamos a seguir quais são os pronomes indefinidos variáveis e os invariáveis. Os pronomes indefinidos podem ser variáveis ou invariáveis. Os variáveis são flexionados em gênero, ou seja, masculino e feminino, e número, singular e plural. Os variáveis são algum, nenhum, muito, pouco, vário, todo, tanto, quanto e outro, bastante e qualquer. Os invariáveis são algo, alguém, ninguém, quem, outrem, tudo, nada e cada. É importante saber que qualquer e bastante variam somente em número. Qualquer varia para quaisquer e bastante para bastantes. Além dos pronomes indefinidos, existem conjuntos de palavras que atuam como pronomes indefinidos. Esses conjuntos de palavras são chamados de locuções pronominais indefinidas. Como exemplo de locuções pronominais indefinidas, nós temos cada qual, cada qualquer um, todo aquele que, quem quer que, o que quer que, seja quem for, seja qual for e o mais. Vejam o uso dessas locuções nas frases. Cada um com o seu carro, ou no segundo exemplo, qualquer um poderá dirigir até lá. Seja quem for, trate com amor. A seguir, veremos o uso dos pronomes indefinidos como substantivos e adjetivos. Os pronomes indefinidos podem ser utilizados como substantivos ou adjetivos. Eles são substantivos quando substituem o ser ou a quantidade a qual se referem na frase. Nos exemplos, quem avisa, amigo é, e ninguém pode estudar por você, os indefinidos quem e ninguém foram usados no lugar do substantivo. Assim, eles são pronomes indefinidos substantivos. Já os indefinidos adjetivos acompanham o ser e o qualificam. Por exemplo, cada povo tem sua cultura. Certas pessoas trabalham duro para vencer na vida. Pessoal, nesses exemplos, o indefinido cada acompanha o substantivo povo. E o indefinido certas acompanha o substantivo pessoas. Portanto, os indefinidos foram usados como adjetivos. É importante também, classificar se o indefinido é substantivo ou adjetivo de acordo com o contexto.
Por exemplo, poucos fizeram a prova e poucos alunos fizeram a prova. No primeiro exemplo, poucos foi usado antes do verbo fizeram. Portanto, poucos é um pronome indefinido substantivo. No segundo exemplo, o indefinido poucos foi usado antes do substantivo alunos. Assim, é indefinido adjetivo. Uns é pronome indefinido quando tem o mesmo sentido de alguns. Por exemplo, uns viajaram para a Europa, outros para a Ásia. Nessa frase, uns tem o mesmo sentido de alguns. A seguir, nós veremos quais são e os usos dos pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são palavras usadas para formular perguntas diretas e indiretas. Eles também podem ser variáveis e invariáveis. Os interrogativos variáveis são qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. E os invariáveis são que e o quem. Vejamos alguns exemplos com os pronomes interrogativos em perguntas diretas e indiretas. As perguntas diretas são iniciadas por uma palavra interrogativa e elas terminam com um ponto de interrogação. As perguntas indiretas não são iniciadas por palavra interrogativa e elas terminam com um ponto final. Para terminarmos a aula de hoje, vejamos alguns exemplos de perguntas diretas e indiretas com os interrogativos. Em quais são as suas intenções? A pergunta é direta. Já em quero saber quais são as suas intenções, a pergunta é indireta. Em que horas são? A pergunta é direta. E no último exemplo, gostaria de saber que horas são? A pergunta é indireta, porque não começa com palavra interrogativa e termina com um ponto final. É isso. Nós terminamos aqui a nossa aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula e até mais.